Então, gente, acho que já tá ok aqui, né? Vamos ver se não dá mais nenhum probleminha aqui. Vou chamar aqui o Beckham. Enquanto toda transmissão ao vivo, gente, tem problema. Principalmente quando se trata de internet em redenção e se trata também de aparelho celular, que não é muito bom. A gente está providenciando em breve, se Deus quiser, um equipamento bem melhor para as nossas lives, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Aguardar aqui o Beckham, porque a gente teve um problema e ele acabou saindo da live, mas já está de volta. Desde já eu quero agradecer os amigos, né, que estão chegando na nossa live. A gente fixou aqui o comentário da entrevista de hoje, né, com o Carlos Beckman, presidente da Lifec, e você pode participar fazendo sua pergunta. Pode perguntar, fazer o seu comentário, né, tirar sua dúvida, e com certeza o Beckman vai estar aí fazendo o máximo possível para atender a todos aqueles que solicitarem alguma dúvida, né, aqui na nossa entrevista de hoje. Sexta-feira a gente tem um encontro marcado também, a partir de 12h30, com o meu amigo Marcos Lima, né, cantor, aqui de Redenção, já fui atleta do Nil, hoje mora em Portugal, está lançando CD novo e vai estar conversando com a gente e também cantando, viu? Voz e violão, uma live bem bacana, bem especial para vocês. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, né? O Beckham já tinha feito a solicitação, mas deu problema aqui. Mas já restabelecemos o sinal e com certeza ele está já chegando aí. Então, gente, nossas entrevistas sempre, né, como eu falei aqui, pronto, ele chegou. São de personalidades do esporte, atletas, né, atuais e ex, contribuem para que o futebol de salão do estado, né, como é o Beckham, como é o Bruno da LFA, né, continuem fortes. Boa noite, meu amigo Beckman. Boa noite. Só mudar aqui a questão a posição da câmera. Beleza, meu irmão? Pronto. Olá, NASA. Boa E noite, meu aí, meu amigo. irmão? Boa noite, cara. Beckman, primeiro de Satisfação, tudo, viu? certo, a satisfação é minha. Primeiro de tudo, eu quero agradecer, né, a tua disponibilidade. A gente já tinha marcado para mais para trás, mas aí por alguns problemas pessoais particulares você acabou não podendo, mas agora está disponível e a gente Firme e vai forte conversar aí aqui, com você. Firme e forte. bater um papo aqui bacana sobre futsal, sobre esporte de um modo geral, né? Desse problema que a gente está vivendo aí, que já, se Deus quiser, vai passar. Então, Beckman, eu quero que você se apresente. Muita gente lhe conhece, mas tem alguém que pode não conhecer, né? Então, eu quero que você se Tá certo. apresente aí para os nossos amigos. Meu nome é Carlos Beckman. Hoje eu sou gestor, diretor-presidente da Lifec, também fundador, né? Salonista de coração e de trabalho. Sou formado em tecnologia da informação e marketing estratégico, também em gestão desportiva e de lazer pela Instituto Federal do Ceará, tecnologia da informação e marketing estratégico pela FIC, e também cheguei a cursar vários semestres de direito, mas não chegando a concluir. Profissionalmente falando, sou gestor de esportes da célula de esporte, lazer e cultura da Secretaria Regional 3 de Fortaleza. Show. Beckman, você é daqui da região do Maciço, não é isso? É de Pacuti, Beckman? Natural de Pacuti? Minha família. Meu pai é natural de Pacuti e eu tenho várias raízes. Eu tenho uma ligação muito forte com essa região através do município de Pacuti. Show. A gente já tem já aqui alguma manifestação. Gabriel Oliveira diz, Beckman, parabéns pelo seu projeto Lifec, envolvendo a base do futsal cearense e do Nordeste. Sucesso e Deus te abençoe. É o Gabriel Oliveira. Obrigado, Gabriel. É, a gente Obrigado. A gente já fixou aqui, né, que é o entrevistado de hoje, Carlos Beckman, e aí quem puder pode fazer perguntas, né? Tem muita gente que disputa a Lifec, que com certeza está aí ansioso para saber como vai recomeçar logo com várias, né? Então até ninguém sabe até quando realmente vão liberar tudo. Deixa eu ver. Tá me ouvindo, Beckman?
Tá cortando o sinal, mas agora sim. Ó, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a respeito de quando acabar essa quarentena. As competições que já está, as competições que eu digo as categorias, né, da competição da LIFEC, elas vão continuar ou vai ter alguma mudança? Como é que vai ser aí? Sobre o nosso calendário, né, que foi fragmentado por causa dessa pandemia, nosso objetivo principal, Nazareno, é encerrar o que já começou, né? Uhum. Nós temos duas competições de futsal e uma de futsal que está em andamento, em situação inacabada, né? A Taça Jacarecanga, que é uma competição que a gente faz de pré-temporada, faltam 2 jogos ainda a serem realizados, uma semifinal e a final, né? Tendo 3 equipes envolvidas, sendo a seleção de Pacuti, que vai enfrentar na semifinal o Projeto Passa Penharol, e o Fortaleza, que está aguardando o vencedor desse confronto, né? Para uma final. Como também já iniciamos bola rolando em algumas categorias a Copa Lifec, né? Que é uma competição que é dentro do nosso calendário, que iniciou, né, no mês de março, né? E chegamos até a realizar alguns jogos, fizemos todo o processo de iniciação, onde a gente até vislumbrou uma possibilidade do Newcastle participar. E já fizemos alguns jogos, só que ficou uma incógnita, né, Nazareno? Muitas equipes a gente não sabe que após essa paralisação, se ainda existem, né? Se ainda almejam, ainda está competindo, por vários outros fatores, né? Questão econômica, né? Afetou muito, parcerias, né? Que devem ter acabado, até a desmotivação de atletas, né? Então, existem vários outros fatores que isso vai ser feito um levantamento, isso após a liberação das autoridades, né? Para esse processo desse novo normal, né? Que é o que a gente está chamando, é o novo normal. Após essa identificação, saber quem é que está nativa, quem é que pode ainda migrar, né? Que a competição da Copa estava em início, fazer uma adequação, né? De regulamento, porque a gente vai ter que incluir várias outras situações de forma preventiva, né? Das autoridades sanitárias, né? Dessa questão de como será feito, de como será praticado essas modalidades coletivas. E você sabe que no amador é tudo mais difícil, porque até para a gente fazer o simples já é uma dificuldade. Avalie agora com essas exigências, né, que vai partir internamente nos bastidores das equipes, como para a gente que trabalha na ponta de gestão das competições, possibilitar toda uma logística e os equipamentos que sejam de forma adequada para poder atendê-los. Beckman, a mesma coisa que você falou aí, um colega teu também de organização de competição, o Bruno, que também conversou com a gente há dias atrás, ele falou que muitas equipes já estavam desistindo, né? E aí fica realmente complicado. Como é que você mede o tamanho? Eu vou dizer uma palavra que não sei se é essa a palavra. Como você mede o tamanho do prejuízo que vocês, organizadores, têm depois de tudo isso aí? Né? Porque, de repente, a tua competição, numa certa categoria, tinha 20 equipes, de repente, por N problemas, vai reduzir para 10, de repente para 7. Realmente fica meio complicado, né? Fica complicado porque o nosso orçamento, ela é uma variável, né? Que temos como parâmetro a quantidade de equipes por categoria. Quando a gente abre um edital, informando valores, como também prazo e premiações, tudo parte do princípio da cota de inscrição que é repassada pelas equipes. Isso. Entendeu? Esse é o nosso teto. Esse é o orçamento que a gente inicia nossas competições e depois que inicia, nós temos a obrigação de encerrar, de honrar esse compromisso com vocês, entendeu? Então, se houver desistência, ainda não temos esse levantamento, porque só vamos fazer isso, Nazareno, depois da liberação, né, das autoridades. A gente não vai tomar nenhum tipo de
ação irresponsável, né? De forma por emoção ou por motivação. A gente vai trabalhar com o pé no chão, e isso em comum acordo com vocês. Pelo menos a grande maioria dos nossos parceiros, a grande maioria das equipes que estão conosco, são equipes que têm um legado, que seguem uma tradição, e eles almejam a continuidade da programação, né? Então, até o momento, isso só em conversa de bastidores, a tendência é que a grande maioria esteja presente. E tem alguns representantes que nos procuraram querendo saber como é que vai estar a LIFEC, como é que vai ser a retomada, como também tem outros integrantes que têm um compromisso conosco, mas só no segundo semestre. E as competições que estavam agendadas para o segundo semestre, vamos ter que rever, né? Se vamos ter tempo hábil para se realizar, ou se vamos trazer essas equipes e embutir na desistência de outras do que já está acontecendo, agregando outras situações de competitividade, ou fazer que aconteça essas competições em um novo formato, né? Um tiro mais curto, para que a gente tenha, né, nas estatísticas, os nossos campeões nas competições que a gente tem planejado durante o ano. E sobre o Circuito Nordeste, que é uma competição que você sempre nos prestigia, vamos esperar essa passagem do primeiro para o segundo semestre, saber como é que estão as condições, e aí ter, né, uma conversa de bastidor com todos vocês, principalmente com as equipes de fora, que é o atrativo que faz com que as equipes do Ceará passem a competir, né? Realmente quem é que vai ter condições de vir, né? E tudo isso vai resultar, né, numa decisão mais responsável, uma decisão final sobre a realização desses eventos. Beckman, sobre a questão, você falou aí, eu já ia falar sobre a questão do Circuito Nordeste, e a gente participou no ano passado, apesar de muito sacrifício, a gente participou, os meninos gostaram muito, né? A gente por pouco não foi à final da competição, mas eu estava vendo o seu trabalho, o seu esforço para uma competição dessa nível regional brasileiro, né? Pode-se dizer assim. Me diz uma coisa, você acha que ainda falta muito ainda para que eu vi lá, eu vi a equipe do Rio Grande do Norte, até foi mesmo na hora que a gente ia saindo, até você falou aí, Nasa, como é que vem o time do CEAP, né? Bem organizadinho, com a van personalizada, aquela coisa e tal. E aí vem a equipe do Pará, veio a equipe do Rio Grande do Norte. Você vê o gosto que essas pessoas têm de vir lá de fora para participar de um circuito desse, né? E aqui do Ceará a gente vê pouca equipe. Por que você acha que ainda tem pouca participação dos próprios times cearenses na competição de um alto nível como é o Circuito Norte-Nordeste? Primeiro, a gente tem a questão do calendário, né? Infelizmente, o próprio circuito, a gente não pode estender muito a questão de vagas, né? Teve algumas categorias que a gente tem que deixar um bocado de gente fora por causa do tempo de realização e disponibilidade de equipamentos para que esse evento aconteça, né? Uma coisa que você observou, e a gente se preocupa muito com isso aí, é a questão dos horários, né? A questão do período da competição, e a gente chegou a honrar fielmente todos os horários dos jogos, das fases classificatórias e eliminatórias. A gente tem que ter essa responsabilidade, entendeu? Então a gente acaba limitando isso aí e procurando trazer pelo menos bons representantes do nosso estado para poder enfrentar esses caras, entendeu? E a aceitação de fora é muito grande. Todas as categorias de 8 equipes, né, que a gente são a vaga dos participantes, sempre tinha no mínimo 5 equipes de outros estados, né, sobrando poucas vagas. Isso é normal, né? E a tendência, Nazareno, é que a gente tendo a disponibilidade de equipamentos apropriados para um evento com essa magnitude, trazer mais equipes, né, de outras regiões, né, do Ceará, para ter esse intercâmbio com grandes clubes, grandes projetos das regiões norte e nordeste do Brasil. O meu amigo Júnior Sabiá, né, tá falando aí, sou fã. Abraço, Beckman. Valeu, Júnior. Obrigado. Beckman, hoje, você acha que tá mais complicado fazer futsal
ou está melhor do que vamos aí, há 10 anos atrás? Você como organizador, a questão que eu falo assim, questão de apoio, porque equipes, né, ou tem um guerreiro lá na frente para gastar dinheiro do bolso para ir atrás, ou então tem que ter um apoio muito forte, seja de prefeitura, seja de um patrocinador. Você acha que hoje o negócio está melhor ou tá igual? Como é que está, na tua opinião, a questão das equipes? Assim, a Lifec, ela foi motivada a sua criação, porque na minha época, né, quando eu estava ali na beira das quatro linhas, a gente tinha essa carência, Nazaré, de competições organizadas para equipes amadoras, né? A gente era muito à mercê do calendário da federação e poucos abnegados que faziam projetos de competições independentes, mas que, infelizmente, por falta de planejamento, de trabalhar com o pé no chão, quando chegava no filé da competição, às vezes não acontecia as finais ou a premiação não era entregue. Então, eu bati na porta muito nessa situação e me decepcionei, né? Porque eu tive um privilégio de sempre trabalhar com bons grupos, isso eu falando de forma do amadorismo, né? E a gente chegar às finais dessas competições e na hora do filé a gente não poder usufruir, tu tá entendendo? O que então, é triste, né? É um cenário muito triste e ainda acontece, né? Você sabe que ainda acontece, né? Assim, para a gente poder chegar a esse nível de credibilidade que a gente tem hoje, de uma pessoa que ouvir falar da gente, apesar de todos os nossos defeitos, mas sabe que a gente honra nosso compromisso, a gente faz acontecer, o que a gente promete, a gente paga, entendeu? Então, isso é uma conquista. Então, no cenário de ter oportunidades para vocês praticarem de forma organizada, melhorou muito. Melhorou muito, não só a nível de Fortaleza, mas a nível de região metropolitana e nas cidades do interior do estado do Ceará. Entendeu? Aparecem pessoas que procuram pesquisar, se dedicam, procuram trazer parceiros, trabalhar dentro da sua realidade e fazer competições de intercâmbio. Então isso viralizou, né? Então toda a região tem uma competição famosa. Isso a nível municipal, a nível regional. Então a gente fez com que o futsal ele se tornasse mais popular ainda, e isso oportunizando que os praticantes pudessem competir de forma organizada, dentro das regras, entendeu? E trazendo, através da tecnologia, um pouco de visibilidade para atrair, nem que seja aquele comerciante de pequeno porte, aquele comerciante que é um amigo um parceiro da equipe, entendeu? Através das redes sociais, que você trabalha muito, através de transmissões ou em jogos decisivos, entendeu? Então a gente procura, de alguma forma, divulgar a marca dos nossos parceiros como contrapartida. Eu acho sim que melhorou muito a questão de oportunidades. Agora, e se tratando de forma profissional, para gerar salários, para pagar professores, aí sim, aí a gente está em outra realidade, uma realidade muito abaixo dos grandes centros do Brasil. Antes de ir aqui para comentário aqui do Júnior, eu estava até vendo aqui a questão de que eu estava assistindo, acho que foi no ano passado, eu estava assistindo as finais, e aí, muito bem organizada a questão de jogos filmados, com narração, comentário, entrevista dentro. Cara, isso aí é muito importante. Eu sempre sonhei com isso aí. E aí a gente vê hoje, ó, Lifec, LFA também muito organizada nisso aí agora. Muito, né? muito. O Bruno tem ajudado muito. A gente está fazendo o futsal, oportunizando aí para muita gente, de forma organizada. Isso aí, de uma certa forma, Beckman, faz com que a Federação Cearense, né, que é vamos dizer que é a nossa referência, né? É a entidade que tem por obrigação levar esse legado do futsal, né? Fazer acontecer. Isso. Mas através desse trabalho de mídia que hoje vocês fazem, você e o Bruno, a federação que não tinha isso, começou a... o Igor também, né? O Igor Souza. Então a gente vê que a federação hoje está começando a se preocupar também com esse trabalho de mídia que eles já tinham abandonado há algum tempo. Né? Eu me lembro que logo quando começou a TV Diário transmitia jogos
da Copa Metropolitana do Cearense de base. Eu achava muito legal. Eu acho que é porque não tinha uma programação ainda, né, vamos dizer, sólida. Eles colocavam esses jogos no final de semana. Eu achava muito bom. Pô, por que a TV Diário não volta de novo a colocar esses jogos, cara? Jogos, seja uma final de FEC, uma final de Cearense de base. Não estou falando do adulto, estou falando de base. Mas hoje a gente tem as redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, que estão aí na palma da nossa mão, e ver um trabalho como o seu aí, dando também trabalho para as pessoas que também, né, aqueles profissionais que fazem a transmissão, que fazem o negócio ficar bem legalzinho. Então, cara, isso aí foi uma coisa que vocês também despertaram hoje na Federação Cearense. E eu quero parabenizar, Beckman, pelo seu empenho, pela sua organização. Você sempre foi um cara organizado, né? Obrigado, Nasa. Então, deixa eu ir aqui para o comentário do Júnior, para a gente não fugir muito. Ele diz o seguinte: alguns campeonatos foi feito sem organização e só visando a parte financeira. Você acha que isso atrapalhou um pouco a LIFEC há 2 anos atrás? Júnior Sabiá. Assim, eu sempre me preocupei, Nazareno, em fazer as competições dentro da nossa metodologia, dentro do que a gente planejou, e atender, né, com responsabilidade na risco que foi planejado, né? Tanto na questão de tempo, na questão de serviço que a gente ofertava, né? Tanto na questão de estatísticas, a logística e seguir a regra do futsal ao pé da letra, né? Desde o tempo de jogo, aos profissionais que tem que estar ali fazendo o jogo acontecer, como também no cerimonial e premiação, né? Isso dentro das nossas condições, porque o nosso orçamento ele é proveniente das equipes, né? Algumas competições a gente consegue alguma parceria, mas é de exclusividade para aquele momento ali, entendeu? Então, às vezes, a gente, como é que se diz? Alguns colegas do meio diz, Beck, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Até tu lembra daquela conversa que nós tivemos lá no circuito? Beck, porque todos os jogos aqui não estão sendo filmados, né? Sim, jogos que tão importante esse intercâmbio, porque a gente trabalha com o pé no chão, Nazareno, com orçamento. E existem vários colaboradores que dependem dessa responsabilidade nossa, entendeu? Então a gente prioriza, para poder transmitir um jogo em certo momento, você precisa fazer bem feito ali dentro das 4 linhas, né? Fazer acontecer. Ter uma bola de qualidade, ter um equipamento acessível a vocês, um equipamento que atenda às demandas que o futsal exige, o nível técnico, né? A gente poder ajudar em gênero, número e grau para que vocês possam desempenhar da melhor forma possível. Então a gente tem que seguir passo a passo. Então o que for possível a gente está agregando, lembrando que a gente trabalha sempre com pouco orçamento, a gente faz. Entendeu? Então, muitos, né, a gente acabou sendo uma referência para muitos, Nazareno. Com as competições, nós sofremos muito preconceito, né? Porque a gente não veio da federação, a gente veio do subúrbio, né? O meu início na gestão de competições foi através de políticas públicas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, aonde eu tive esse contato, esse network criado com representantes, dirigentes de clubes amadores, só que a gente conseguiu proporcionar um nível de organização que acabou atraindo equipes semiprofissionais e profissionais. E aí acabou gerando esse intercâmbio, entendeu? Quando o trabalho é bem feito, atrai adeptos, né? Essa que é a realidade. O Aurélio Ferreira, ele está fazendo uma pergunta aqui que eu sei que você não vai saber responder, nem eu também sei responder, ninguém sabe no momento. Que é uma pergunta, que é um ponto de interrogação chamado quando volta o futsal? Aí eu acredito que o futsal ele só vai voltar quando a gente tiver autorização das autoridades, né? E aí, depois dessa autorização, vamos trabalhar passo a passo um processo de um novo normal, né? Essa é a verdade. Os clubes, com a sua responsabilidade de acompanhar todos os seus integrantes, e os gestores de competições apresentar uma logística adequada para poder acontecer os jogos e também resguardando o nosso grupo para que, com responsabilidade, possa dar essa assessoria
na prestação de serviço a todos vocês, né? Então, Olha, isso vai ser um processo muito assim, que eu digo que vai exigir muito da gente, entendeu? E o amadorismo cada vez mais sofrido, entendeu? verdade. Ó, o Gleidson Bechara ele diz o seguinte: infelizmente, o Aquiraz está há 16 anos sem um ginásio pós-esportivo e sem campeonato local. Por esse problema e também a falta de interesse do poder público aquirazense. Uma vergonha. O que é que você acha, Beckman, dessa. Em pleno século XXI, sendo que o esporte a gente sabe que, juntamente com a educação, é primordial para, né, para a juventude, e hoje até também pode-se dizer para as pessoas, para os adultos, né, para o pessoal que a gente chama de master. Infelizmente ainda existem ainda gestores que olham para o esporte como uma coisa de desocupado, né? Então acontece casos como esse, não só em Aquiraz, mas em muitos municípios do Ceará e do Brasil, né? Eu acho que muitos dos nossos colegas, eles reivindicam, mas esperam que as coisas caiam do céu, entendeu? Então, eu acho que a gente é muito afastado numa situação para poder reivindicar melhorias e fazer acontecer na construção de equipamentos, de valorização aos desportistas locais. Então, muitas vezes somos rodeados por causa da vaidade, né, das rixas, né, dos projetos. Então, nesse momento, no caso do Aquiraz, eu acho que todos devem unir forças e chegar e cobrar, né? Rapaz, por que isso não acontece? Nós tínhamos um puta de um ginásio aqui e hoje não tem mais. Por quê? Principalmente esse ano, né? Que é um ano político, né? Exato. Os nossos vizinhos aqui, o Eusébio, tem vários ginásios, as coisas fazendo acontecer, entendeu? Porque a gente não. Então, esse comodismo, né? E às vezes tem que, a galera que se quer reivindicar melhorias, não pode medir esforço, não. É se abraçar, se unirem e ir junto para a batalha e cobrar, né? Que as coisas aconteçam. Tem muita gente aqui na live, muita gente mesmo. Se você quiser, depois a gente dá um tempinho para você passar aí e dar aí aquele salve aí para a galera que tá te mandando aí abraço e tudo, ó. Dênio, meu amigo Dênio, lá do Pacajus, né? Da LPF. O Dênio é outro fera, né? Que movimenta o futsal lá na cidade de Pacajus. É outro fera aí do futsal aí. Outro batalhador igual nós. O Júnior dá complemento aqui ainda sobre aquela questão dele, diz: outras competições sem estrutura atrapalhou o LIFEC. Tem alguma coisa a dizer sobre isso aí, Beto? Assim, as competições existem várias, né? O que vai dizer quem vai participar ou não são as equipes, né? As equipes que fazem seu planejamento e priorizam, né? O que quer jogar. Como eu falei anteriormente em uma entrevista do próprio Paulo Jorge no Cadeira Elétrica, sobre o futsal, né? Se o futsal é concorrente do futsal. Eu digo que não é, nós temos o nosso público formado, porém, a gente sofre um grande problema que é a carência de equipamentos de qualidade para se fazer o futsal de rendimento, né? E até mesmo participativo, com quadras com dimensões oficiais, entendeu? Além da gente competir com várias outras modalidades coletivas que utilizam dos mesmos equipamentos, entendeu? Então a gente sofre muito com isso aí. E muitos dos nossos amigos, por emoção, querem participar de tudo e de todas, tu tá entendendo? Quer estar em todo canto. E isso acaba prejudicando o calendário de alguns eventos, entendeu? Eu até, Beckman, esse ano, eu tinha... Cara, se eu pudesse, realmente, se eu pudesse mesmo, os meninos que treinam comigo aqui sabem disso, eu estaria todo final de semana no meio do mundo. Todo final de semana, LIFEC, Copa IS, LFA, cearense, seja o que for. Eu tenho essa vontade um dia, quem sabe. Mas eu também, é como você acabou de falar, eu não posso abraçar o mundo com as mãos. Eu tenho a ajuda dos atletas, eu tenho a ajuda dos pais dos atletas. Exato. E até me convidou esse ano, né? A gente até entrou no grupo, mas no momento eu vi que era mais viável participar da LFA.
Por quê? Porque por questões até orçamentárias, né? Eu até expliquei isso para o Igor Souza. Ele sempre me chama para participar das competições dele e todo ano a gente tem um probleminha e acaba não participando. Mas, é como eu sempre digo, a minha vontade, cara, era de participar de todas. Infelizmente, a gente não tem esse poder ainda, né? Mas admiro muito o trabalho do Beckman, o trabalho do Igor, todos esses caras aí que eu sei que fazem com amor, né? E muitas vezes se falta uma coisinha aqui, porque ninguém é perfeito e tudo acaba sendo, não saindo 100% do jeito que a gente quer. Essa que é a realidade. Mas Então, você está correto, Nazareno. Tem que ser assim, trabalhar com o pé no chão. Se não deu certo hoje, amanhã a gente tá junto. Um dia desse tu estava com a gente lá no final do ano no Circuito Nordeste. E por isso que existe um calendário de competições, entendeu? Para poder atendê-los. Com certeza. O Alano Rondinelli pergunta assim, como você imagina essa volta das ligas após pandemia? Você acredita que perdemos alguns anos conquistados, Beckman? Alano Rondinelli perguntou. A nossa volta vai ser assim muito criteriosa, entendeu? Nosso parâmetro será sempre o esporte profissional, né? Eles que realmente vão retornar, né? A nível mundial já temos o campeonato alemão e o próprio UFC, né? Só que eles têm uma mega estrutura. Nós trabalhamos no amador. E o nosso amador, ele é proveniente do orçamento de cada equipe. Então, a gente tem que trabalhar dentro da realidade de cada participante. E nessa realidade, vamos ter que trabalhar com muito diálogo, né? Cada equipe vai ter que buscar dentro de sua realidade a logística e a preparação necessária para poder conduzir os seus grupos, né? E ainda mais, a gente ainda vai ter que verificar nos equipamentos, nas praças esportivas, que aonde vai acontecer os jogos, se eles vão permitir, né? Se eles vão estar adequados para poder receber esses jogos, entendeu? Vai ter vários fatores para esse processo do nosso retorno, entendeu? Que será um novo normal, né? A gente vai ter que tratar isso de uma forma totalmente diferente. Vocês vão ter que individualizar todas as ações. Cada atleta vai ter que tratado de forma individual. Desde os treinamentos, como a sua logística de treino e logística para jogo. A questão de condução vai ser toda uma estratégia diferente, né? A gente tem que evitar aglomerações. Os jogos, a gente vai ter que buscar praças esportivas mais arejadas, né? Então, tudo isso vai ter que ser pensado. Então, o amadorismo, ela vai ser uma via de mão dupla. É as ações feitas por vocês e as ações feitas por nós, para que a gente consiga um objetivo final de fazer os jogos acontecer. É verdade. Entendeu? Agora, tudo isso depois da autorização das autoridades competentes. Infelizmente, o esporte não vai ser tratado como prioridade. Vamos ter que aguardar muito mais do que muitas outras categorias que vão retornar primeiro que a gente. É verdade. Beckman, o Elivésio Fernandes, ele diz, esse é fera. Beckman é um guerreiro do nosso futsal. E o Elivésio é uma lenda viva. É o bruxo, fera, grande professor baluarte do futsal cearense. O Borussia diz, Borussia na Lifec em breve, abraço. Serão muito bem-vindos, pessoal lá do Tibó. Show de bola. Diz, como anda o ginásio S de Borba e do Colégio Liceu para as competições da temporada 2020? O Liceu, não sei se você ficou sabendo, né? Início desse ano, a gente sofreu um acidente lá no Liceu. Arriou o primeiro arco ali, né? Com um período de fortes ventos. E até o presente momento está indefinido a reforma desse equipamento. Um ginásio muito antigo, né, Beckman? O Liceu é muito antigo, né? Aquela estrutura ali tem mais de 30 anos, né? Aquela estrutura ali. Da quadra, né? E o AS de Borba, pelas últimas informações que eu tive, conversei até com o Gil Holanda, né? Que é o administrador lá do equipamento, que eles estavam em vento e popa, né? Estavam trabalhando firme e forte, mas infelizmente, por causa desse decreto do knockdown, né? Então parou tudo, né? Parou tudo. E aí só vamos ter uma realidade realmente do retorno do Oeste de Borba após, né? Quando começar as classes trabalhadoras,
a voltar às suas atividades de forma contínua, né? Na realidade, Beckman, falando de pandemia e de retorno, essas coisas, a gente é como você falou, tudo que for depois dessa pandemia aí, tem que se recomeçar, né? Tudo, Exato. tudo. Questão da organização desde os clubes, seja ele estruturado ou não, como a questão das logísticas, prefeitura, equipe do interior que precisa de transporte. Eu estou nesse pensamento aqui. Será que vai ter transporte? Será que não vão alegar que vai faltar recurso para isso, para aquilo? Então, a vontade de voltar é grande, mas a gente sabe que a gente depende disso. Exato. Então, você como organizador, você mais do que nunca, você tem que se preocupar com tudo isso aí, ó, com as equipes, né? Exato. Se preocupar com as logísticas, questão de ginásio, se vão ceder, se não vão, e outras coisas mais, os apoios que você tinha. Então, é realmente um recomeço. Eu acredito até que, como a gente já vai entrar no mês de junho, estamos na metade do ano, eu acredito que o ano de 2020 para o esporte é um ano praticamente perdido, né? Um ano praticamente zerado, né? Tá se encaminhando para isso. Tá se encaminhando para isso, Nazareno, A infelizmente. gente, a gente tira pela Olimpíada, né? Um evento como a Olimpíada teve que ser totalmente descartado, né? E não sabe se É, nem se no ano que vem vai ter também, né? Vai depender muito exato, da. ainda tá em aberto, né? Não se sabe se realmente vai acontecer, né, nessa prorrogação que aconteceu aí. O Neto do Penharol, ele diz, boa noite, esse gestor é fera. Boa noite, Netão. Boa noite. Tivemos O presente numa live hoje mais cedo, da LFA. Eu, o Neto e o Jesse. Show de bola. Dyson Kaplan diz, abraços, carro. Um abraço, Paredão. Show de bola. O Dênio diz, a grande dificuldade das equipes, porque a maioria delas depende do apoio da prefeitura, né? O que eu acabei Exato, de falar aqui, exato, né? Querendo ou exato. não, o cara pode até dizer assim, Beckman, o cara pode até dizer, não, eu não preciso de prefeitura, eu não preciso. Gente, não tem como a equipe do interior, a não ser que o cara seja empresário. E mesmo sendo empresário, não tem como ele bancar um ano inteiro de competições pagando transporte para ir. A Redenção aqui é perto de Fortaleza, mas daqui para Fortaleza, um transporte para levar uma equipe de futsal é no mínimo R$ 800, cara. Não tem como você dispor é, de uma demanda dessa se você não tem um patrocinador alto, se você realmente não tem recurso. Eu É vou isso? narrar, Nazareno, uma realidade que você passa para uma situação futura após o nosso retorno. Quando você faz um agendamento de transporte para vir para Fortaleza ou qualquer outro município, chega em quantas horas antes do teu destino? O micro-ônibus ou o ônibus? Cara, eu tento me programar o máximo para estar no local do jogo pelo menos meia hora antes, mas a gente sabe que muitas vezes não chega, né? Não chega nem. Às Não vezes chega em chega, cima você da hora. depende, né, de vários fatores, não é? Exatamente. Agora, além de chegar o carro, você vai ter que preparar o veículo, fazer toda a limpeza, né, fazer toda a asepsia do espaço para poder receber os atletas. É verdade. É verdade. Isso é uma coisa que é um fato, isso aí vai ter que ser feito. Se você não fizer, você vai estar sendo irresponsável, podendo se contaminar e contaminar todos os envolvidos, Até entendeu? porque a gente, só te cortando um pouquinho, na linha desse raciocínio, a gente não vai se livrar desse vírus agora, né? Ele vai Não, não. ficar, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, né? Só depois de uma vacina comprovada que realmente a gente vai se sentir mais confortável, né? De ter a liberdade de poder estar trabalhando e estando próximo, né? Ter esse contato coletivo, né? Que o Verdade. esporte nos exige. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários aqui. O Esporte 507, que é meu amigo Beto, aqui num projeto aqui de redenção, um projeto de campo, ele diz, boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Valeu, Beto, boa noite para você. Boa noite. A Dairon Mourão em Acaraú, Ceará. A Lívia Fera, Acaraú. fera, fera, Dairon, Dairon. A original, a original. Flávio Personal diz, Beckman, futuro presidente da federação, olha aí. Não, isso eu quero a federação como parceira. É isso aí que eu ia até te perguntar, Beckman. Você tem assim, tipo, pensamento de um dia presidir a federação ou não passa pela tua cabeça? Nazareno, assim, para poder você fazer parte
da federação, ser presidente, você tem que fazer parte dela, né? Infelizmente, ao passar desses 14 anos, eu só tive um contato mais próximo da federação quando eles prestavam serviço com a arbitragem conosco, né? No início da Lifec, os 4 ou foi os 5 primeiros anos, a federação prestava esse serviço. Depois que não houve mais essa parceria na arbitragem, eles isolaram a gente totalmente, né? Então fica uma situação até difícil de você dizer que vai ser, almeja ou adentrar, participar da federação, porque eles não temos essa oportunidade, nem eu, nem o Bruno, nem qualquer outro que faz o futsal de forma independente. A gente tem conquistado mesmo a credibilidade dos salonistas, né? Mas da própria federação, às vezes é o bom dia, boa tarde, boa noite, um olá, assim, quando a gente se encontra nos corredores, entendeu? Mas não sem nenhum tipo de afinidade ou parceria em projetos, entendeu? Aí fica mais difícil numa situação como essa, dessa forma, né? Cara, esse isolamento. Eu sempre vejo o seguinte, ó, eu vou fazer aqui uma comparação que você pode até achar, e quem está nos vendo, que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Mas eu sou um cara que eu gosto daquilo que eu me interesso, eu gosto de saber um pouco, né? E eu gosto de música também, além do futebol. E eu me lembro de uma época em que era a época em que o forró e a música baiana, elas estavam, né, em ascensão. E a gente via muito a questão da desunião de bandas. Eu sabia que existiam desunião de bandas de forró. Enquanto que lá na Bahia, os cantores de axé, eles tinham uma união muito grande. Eles gostavam de divulgar o trabalho do outro, tinha aquela coisa de... E até hoje eu vejo isso, mesmo com o axé music não estando mais em ascensão. Aí eu vejo o seguinte, cara, no futsal existe muita rivalidade besta, sabe? Eu acho que é muito desunido aí no futebol de salão. É cada um querendo derrubar o outro. Eu não digo isso com todos, mas a gente vê que tem uma parcela de pessoas que... E eu vejo assim, existe muito essa briguinha, essa picuinha besta, de uma certa instituição não querer que a outra cresça, não fala com fulano. Aqui em Redenção mesmo eu já tive muita perseguição, cara. Ah, porque o Newcastle é particular. Ah, porque tem que ser da prefeitura. Então, são coisas que a gente acaba... Se você não for forte, meu irmão, você acaba caindo. Então, assim, eu acho que para o futebol de salão ser mais forte, deveria ter um pouco mais de união. Você não acha? Com certeza, acho que... Não precisa ser super amiguinhos, não. Mas a questão de ética, né? A questão de você... Eu não estou falando isso aqui, federação, Lifec, não. Eu estou falando no modo geral. Clube... treinadores, dirigentes, que muitas vezes só olha para o seu lado e isso enfraquece o futsal. Eu acredito que ao longo desses anos a gente conseguiu aprender um pouca coisa que eu acho que em algum momento a gente pode colaborar de alguma forma, né, com a entidade maior. Como também o aprendizado que eu vou ter com eles, entendeu? Então isso vai ser uma via de mão dupla, tá certo? Então, o futsal precisa disso aí, agregar esses profissionais que têm mostrado um trabalho com seriedade e ter uma aproximação maior com a própria federação, tu tá entendendo? Se for possível, de alguns projetos paralelos, né, fazer competições paralelas, porque tanto a Lifec como outros, até as competições, o Perna de Pau, que tem aí da região, o nosso amigo o Dênio lá de Pacajus, a gente tem contribuído muito para que a modalidade esteja em alta, né, com vários praticantes, formando através dos jogos que a gente consegue realizar, entendeu? E eu tenho me preocupado, acho que está uns 3 anos para cá, que a gente tem procurado seguir a regra fielmente, entendeu, Nazareno? Desde o tempo de jogo, tudo que é necessário para poder fazer um jogo dentro das nossas condições, a gente tem feito. Entendeu? Procurando ferramentas informatizadas para melhor atendê-los, entendeu? Trabalhando, acima de tudo, com transparência. A gente mostrando regulamentos em tempo hábil, mostrando e deixando acessível para todos. A gente sempre está aberto a diálogo com todos os dirigentes, de forma pessoal ou então de caráter coletivo, entendeu? Então, isso são situações que vocês cobram da gente e a gente faz acontecer e tem um feedback positivo, tu tá entendendo? Então
deveria ter congressos, né? Deveria ter esses simpósios encabeçado por ele, trazendo todo mundo que faz realmente o futsal acontecer. E aí, a partir daí, se realmente há uma possibilidade de uma unidade, né? De uma soma. Entendeu? Eu sempre falo o seguinte, o Newcastle tem 20 anos, eu já rodei boa parte do estado do Ceará, graças a Deus, só não saímos do Ceará ainda. Mas, cara, eu tenho muito amigo, sabe? Pelo menos colega, que a gente pode dizer assim. Pessoas que falam comigo, que gostam do meu trabalho, da mesma forma também, como você falou, um feedback. Outros projetos aí no interior do estado, em Fortaleza. E eu sempre digo, o Newcastle, ele não faz rivais, ele faz amizades. Na toa que um circuito que eu fiz aqui, o nome era Circuito da Amizade. Porque eu ganhei muito amigo também nesse circuito e continuo ganhando. Onde a gente vai, se possível, eu prefiro apanhar do que tentar dar uma de bichão e fazer inimizade onde a gente vai. Então, assim, eu acredito que dá para existir uma rivalidade saudável, né, sem que um queira que o outro se lasque. Entendeu? Tipo, eu sou o Newcastle, o Beckham se move e eu quero que o se move. Não, cara, se ele está fazendo um trabalho bom lá, eu vou perder para o melhor, entendeu? Então, esse é o meu pensamento, essa é a minha linha de raciocínio, entendeu? Tem mais algumas perguntas aqui, Beckham, deixa eu ver aqui. O Dênio diz o seguinte, você sabe que as ligas de futsal têm muita dificuldade devido a políticas. Como você vê essa dinâmica? E a LIFEC, a gente sempre procurou trabalhar de forma independente, sabe, Nazareno? Todas as competições, desde o nosso início em 2007, né? A entidade foi constituída em 2006, mas começamos os nossos eventos em 2007. A gente começou com orçamento próprio, entendeu? E trabalhamos até hoje com orçamento próprio. Montando um edital, uma realidade de valores para chegar a um teto orçamentário para a gente poder fazer acontecer. E ao longo dessa caminhada conseguimos alguns parceiros. E quando a gente consegue alguns parceiros, a gente consegue melhorar um pouco mais em termos de estrutura para os participantes. E também a LIFEC, a gente constituiu a entidade com ato e estatuto. Para muitos que não sabem, a Liga ela é de utilidade pública municipal e também estadual. Nós somos reconhecidos pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Governo do Estado, pelas nossas ações, nosso estatuto é reconhecido por eles, que possibilita a gente participar, às vezes, de editais, né? E nesses editais, quando a gente logra êxito, a gente consegue proporcionar uma coisa melhor aos nossos envolvidos. Está com 2 anos... É porque a gente não tem como estar divulgando isso aí, porque é uma situação incerta, né? Quando a gente lança um calendário, a gente não sabe o que é que lá na frente a gente vai conseguir. Mas conseguimos apoios governamentais, que já teve competição que nós ofertamos mais de 40 mil reais com doações de uniforme personalizado. Entendeu? Mas nem isso a gente fez um marketing, nós não divulgamos, porque... é uma situação pública, é um apoio institucional do governo do estado através de um edital que nós concorremos, entendeu? E isso eu tenho buscado. Nós temos uma parceria com a Kaiser já há 4 anos, e esse ano renovamos com a Skin. É uma parceria que nos possibilita a gente dar uma estrutura melhor para as categorias Master, né? Eles dão esse suporte para a gente. E ao longo desses anos a gente conseguiu apoios pequenos, apoios médios, mas infelizmente é muito difícil estar sendo reaplicado para toda a competição, você sabe disso. Como também é difícil para as equipes, o pouco apoio que consegue está reaplicando em todo jogo. Infelizmente isso é o nosso maior calcanhar de Aquiles, porque todas as nossas ações elas são repetidas, e essas repetições exigem a mesma responsabilidade e a mesma estrutura. Entendeu? Show de bola. O Igor Futsal disse, estou aprendendo mais. Beckman já me deu muitos conselhos e puxões de orelha. Né? O Neto, valeu, Igor, você é fera. O Neto diz, vejo que devemos pensar num retorno com uma competição mais voltada para o social, em vez de uma disputa de rendimento. Atletas não estarão preparados. O que tu acha aí, Douglas? Isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Acho que a nossa meta principal
é fazer os jogos acontecerem, né? Então, isso vai fazer com que esse distanciamento, né? Vou citar o exemplo de Redenção, vai chegar a situações que nós vamos ter que fazer uma logística apropriada para tu poder vir para Fortaleza para os jogos acontecerem, entendeu? Então vai ter que gerar esse entendimento. Então vai ser mais participativo, entendeu? Do que visar realmente o rendimento. Infelizmente o rendimento vai ter que acontecer porque é uma competição. A competição ela gera isso, né? Ela proporciona isso. Vai ser um processo dentro da competição em si, né? Exato. Automaticamente vão como é que eu digo? Vão se adaptando ao meio, né? A LIFEC já faz isso de forma natural, né? Essa flexibilidade. De uma forma de incentivo para trazer equipes de distâncias maiores, né? A gente faz uma logística especial para que eles possam vir e ter esse intercâmbio com os grandes clubes e projetos daqui de Fortaleza, né? E região metropolitana. Paulo Magalhães, bem um pouquinho polêmica aqui, mas a gente abriu aqui para o pessoal falar e eu vou falar. Tá certo. Ele diz assim, a federação não aceita uma competição privada ter melhor qualidade. A opinião do Paulo Magalhães aí. Deixa eu ver aqui se tem mais. O Júnior diz assim, cara, tem um gestor que... Não, tem um gesto que o Beckman faz que poucas pessoas sabem que todo final de temporada ele doa as bolas que ele usou durante o ano para projeto social e nunca comentou ou fala isso para se promover. Essa eu não sabia, né? O Júnior está falando aí, a questão das bolas que você doa, né? Eu ajudo muitos projetos, isso é fato. Mas isso é uma coisa para nós, né? O Paulo Magalhães diz, a LIFEC tem uma estrutura que trata os atletas como profissionais, até a questão da visibilidade e é maior. Isso falta para a Federação Cearense. Eu acredito que tudo na vida das entidades, né, dos nossos objetivos e planejamentos, temos as nossas prioridades, né? Então, eu só posso falar da gente. A gente encara todos os participantes, Nazareno, com muita responsabilidade e muito profissionalismo. Desde aquele abnegado que está começando agora, a projetos renomados do nosso estado. Então, a LIFEC ela conseguiu, né, gerar essa interatividade, né, esse intercâmbio, né, abrindo espaço para novos talentos, entendeu? E gerando mercado material humano para os grandes clubes aqui do nosso estado. O William Burquette, faz tempo que ele pergunta aqui, gente, eu quero pedir desculpa se eu não estou fazendo as perguntas no momento que vocês mandam, porque é muita pergunta e a gente acaba, né, e as respostas que o Beckman dá sempre, ele tenta ser o mais objetivo possível, então não dá tempo da gente ir acompanhando tudo. Aí eu sei que o William aqui, ele perguntou se vai ter LIFEC ainda esse ano, né? Você falou no começo da entrevista, você pode repetir para ele aí de novo, Beckman? Nossa prioridade é honrar o que já começou, né? Nós temos 3 competições em aberto, que é a Taça Jacarecanga, Copa LIFEC e a LIFEC Cup de Futebol 7. Né? São 3 competições que já começamos e temos por obrigação terminar. Algumas competições já foram canceladas, como a Taça Circo Militar, que é uma competição que a gente faz de intercâmbio no meio do ano. Infelizmente, não temos condições de realizar esse evento. E sobre o Campeonato LIFEC e o Circuito Nordeste, que são as competições que a gente tem no segundo semestre, né? E também a Taça Skin, que é uma competição master, também já iniciou. A gente também tem essa responsabilidade de concluir esse trabalho. As competições que ficam para poder iniciar no segundo semestre, infelizmente, a cada momento que vai passando, esse processo de demora do nosso retorno faz com que, infelizmente, a gente deixe para um outro momento, né, para o ano seguinte. Ou, se tiver outros envolvidos que queiram participar de forma paralela, fazer uma competição de tiro curto até no molde de circuito, viu, Nazareno? Beleza. Tem essa alternativa também, né? Eu vou atualizar aqui todos os comentários que ficou pendente, e aí depois você presta atenção aí para dar uma resposta para cada um deles em sequência, tá bom, Beckman? Show de bola. Pra gente não ficar... o Divaldo de Souza Nascimento, ele diz, queria ver o Beckman no comando da Federação Cearense, aí teríamos uma competição organizada. Você já respondeu sobre isso, mas já você responde de novo.
O Maxwell, ele diz o seguinte: muita qualidade, seriedade nos campeonatos realizados pela Lifec. Parabéns. O Jun diz: eu gosto muito da competição da federação. Tem seu defeito, mas é um dos melhores do Nordeste, porque a Lifec não caminha junto com a federação, já que são das duas maiores do estado, né? E você também já respondeu sobre isso aí, mas pode juntar tudo isso de novo, né, Beckham, e responder aí, né, sobre essa questão. Pronto, a situação é a seguinte, partindo logo dessa última aí, eu, Carlos Beckman, como esportista, como salonista no coração, estamos abertos para qualquer tipo de parceria e projetos junto à federação. Só basta eles quererem, né? Estamos aqui, a gente não temos essa vaidade. A gente quer fazer o trabalho acontecer e que o beneficiado final, que são vocês, possam usufruir, né, desses projetos. Isso foi até mostrado de uma forma mais simplória com a competição feita no início do ano com a União das Ligas, né? A LFA, a Licef, a Lifec e a IS, trabalhando junto, procurando cada um dentro das suas especialidades, somar, né, para um conjunto final. E foi muito bom, foi muito positivo, entendeu? Isso sem orçamento, do zero. Muita vontade, muita responsabilidade, e fizemos as coisas acontecer dentro de um prazo aceitável, tá certo? E, no mais, a questão das nossas competições, a gente procura atuar com seriedade, já são 14 anos de atividade, né? E a cada competição é um aprendizado. Procuramos trabalhar e atender vocês como clientes, entendeu? Não com imposição. A gente procura despertar em vocês uma linguagem que a gente possa absorver e transmitir para vocês um retorno que seja de forma aceitável, dentro de uma ética com todos os envolvidos, entendeu? Então, acho que isso é uma das grandes virtudes que nós temos, tá certo? Que é esse diálogo, né? A gente procurar saber de cada um de vocês o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode melhorar em atendê-los, entendeu? Então, a gente se preocupa muito com isso aí. Deixa eu ver aqui mais, vamos atualizar mais aqui. Cauã 33 pergunta: vai ter competição das escolas? A Débora Eveline diz: os jogos voltam em junho. E o Nivaldo, né, parabéns aqui a União das Ligas, que foi show, e fala: Real América campeão sub-20. Eu não sei se ele está prevendo alguma coisa ou se ele está dizendo que foi o campeão sub-20, né? Ele só está constatando, eles foram campeão sub-20, Nazareno. Isso é um fera, isso é um amante do futsal que eu tenho o prazer em dizer que é um amigo que nós temos aí, que a bola me deu. E o Neto diz: alguém já tomou a iniciativa de se reunir para essa parceria Liga-Federação? Já foi feito, Nazareno, já foi feito, através de mediadores, entendeu? A própria prefeitura já tentou fazer, mediar esse encontro, entendeu? Através da Copa Fortaleza, que foi realizado ano passado. E sempre, quando chega na tutela de federação, a gente não tem esse retorno positivo, né, da soma deles com as demais entidades. Infelizmente. Então, sobre os jogos escolares, vai ter a questão Os jogos escolares, a gente há 3 anos que a gente presta o serviço de arbitragem dos jogos do município de Fortaleza, né, dos jogos escolares. E até o presente momento, tudo incerto ainda, né? Tudo vai partir depois da liberação das autoridades, que vai, né, de forma vertical, cada categoria, e eu acredito que o esporte, por não ser prioridade, né, na economia, vamos ficar em último plano, infelizmente. O Beckman e amigos, o Instagram tá mandando a gente ir embora, faltam 21 segundos, mas é porque é 1 hora só, né, que eles dão aqui. A gente vai sair, mas a gente vai voltar, né, bem rapidinho, para continuar a nossa entrevista, que ainda tem mais algumas coisas ainda. Quem fez pergunta ou quem vai fazer, fica ligado que a gente está voltando em sequência, tá bom? Aguarda aí, Beckman. Ok.